Dizem que de perto ninguém é normal. Nem eu, nem você. Mas existe a ideia de rotulagem, de tipologia na psicanálise e na psicologia, que é um pouco exagerado. E isso tem se exacerbado com a mídia buscando os cliques. Então eu vou explicar alguns modismos de termos da psicologia, como gaslighting, love bombing, burnout, fadiga de disponibilidade, languishing, fadiga pandêmica, survivor guilt, mental load, para você entender se você tem algumas dessas coisas ou se não é só rotulagem, tá bom? Vamos lá? Mas antes, a vinheta. Me acompanha aqui, ó. Eu vou aumentar. Essa é uma reportagem do UOL, mas para você poder ver direitinho, eu vou aumentar aqui o tamanho dela, ó. Aí você tem condição de... Opa, ficou grande demais, né? Aqui, ó. Aí você tem condição de ver o que eles estão dizendo, ó. Gaslighting. Como já definido, o termo se refere a uma forma de abuso psicológico em que quem abusa distorce informações para obter poder na relação. Há uma violência velada, a pessoa dá a entender uma situação, porém sabe dizer, eu não sei disso, eu não disse isso, o agressor distorce, é uma mentirinha para se manter na situação de poder. Dá para entender? A gente tem que ver que nem toda situação é gaslighting, tá? Nem sempre que a pessoa está mentindo, está ganhando isso aqui. Tem toda uma estrutura da relação que precisa ser conhecida. Love bombing. O bombardeio de amor pode indicar um transtorno de personalidade narcisista. A pessoa que abusa faz demonstrações excessivas de amor. A princípio, a abusada se sente amada e desejada, mas acaba caindo em uma teia de domínio, em que a abusadora usa demonstrações para manipular. O exagero de amor busca admiração e elogios e pode ser usado para manter o controle da relação. Isto aqui, o love bombing, a gente também deve tomar o devido cuidado, porque nem ser amoroso é mais importante do que não ser amoroso. A maior parte das relações que eu trabalho na terapia, por exemplo, são pessoas com falta de demonstração de afeto. Então, se eu acho que qualquer demonstração de afeto é love bombing ou porque isso aqui tem questão de poder e manipulação para uso. Eu uso demonstrações, não quer dizer que tem amor, tá? Por isso que isso aqui, o nome inclusive é falso em relação ao que realmente está acontecendo. Burnout. O termo se refere a uma forma de esgotamento mental extremo. Ele foi incluído em janeiro na nova classificação internacional de doenças. Trata-se de conjuntos de sinais e sintomas prioriamente mentais. Né? Burnout, a gente muitas vezes usa o estresse para falar de burnout, né? No dia a dia, as pessoas utilizam mais essa terminologia e não o termo técnico, né? Como está no CID. Tá? E de perto, também, se eu for olhar lá no CID com detalhe, putz, a gente vai achar que está todo mundo muito doente, tá? Fadiga de disponibilidade. Também está inserido no contexto de trabalho. Surge com as tecnologias que permitem que as pessoas fiquem o tempo inteiro à disposição. Sabe assim? As pessoas podem te achar o tempo todo, então elas ficam cansadas por estarem disponíveis no WhatsApp, por estarem disponíveis no e-mail. Languishing. O termo está relacionado a incertezas e angústias, principalmente gerado pela pandemia. Em inglês significa definhamento, que é uma sensação de vazio, de apatia. Alguns estudiosos descrevem como se fosse um estado de limbo emocional, que está relacionado à depressão e ansiedade. Percebe? Que assim, existem depressões leves, eu não preciso criar um termo. Isso aqui gera uma complicação nas pessoas, né? Também surge no contexto da pandemia de Covid-19 a fadiga pandêmica. A sensação descrita é mais próxima do cansaço constante. Percebeu? Languishing, fadiga pandêmica. Survivor guilt, também popularizado como pandemia, a culpa do sobrevivente. Ocorre quando a pessoa enfrenta uma culpa constante por sentir que fez algo de errado ao sobreviver a um evento traumático, né? É mais ou menos por ter ficado bem, se sentir mal, né, por ter ficado bem. Mental load, carga mental, tradução livre para o fardo invisível que surge da organização de tarefas cotidianas.
Aqui entra em mental load muita coisa de falta de gestão, de falta de organização, de preguiça. Tem várias coisas que às vezes classifica como mental load e não é, tá? Então também tem relação com a distribuição desigual de trabalho, quando a pessoa se sente sobrecarregada com as funções. É preciso olhar de maneira mais profunda. Doom scrolling, sua tradução seria como rolagem da ruína. A relação é com o ato de rolar a tela do celular. Foi um comportamento extremamente comum no período mais crítico da pandemia. O termo, porém, exige que qualquer contexto que haja um consumo excessivo de informações. Doom scrolling é ficar preso no celular. Tem outras questões aqui. Eu acho que às vezes dá um termo para isso. Tem várias questões comportamentais que geram isso. Ficar preso a esse rótulo deixa de fazer a gente enxergar a pessoa. Screen fatigue é uma forma de desgaste, não apenas ocular, mas também psicológico, causado pelo excesso de exposições à tela. Então, isto aqui são os nomes dados, né? As fontes, a Lala Fonseca, da Psicologia Clínica da USP, Gustavo Omena, né, da Universidade Federal de Alagoas, Eduardo Perim, da Unifesp. Quero falar olho no olho, cuidado com os rótulos. O Jung já tinha, quando criou as tipologias, lá atrás, na década de 1920, falado que as pessoas se tornam escravas da tipologia. E isso acontece até hoje com esses novos termos. Você quer solucionar, olha para o indivíduo, olha para as potencialidades do indivíduo, olha para as capacidades do indivíduo. Os rótulos muitas vezes impedem da gente olhar para a pessoa e achar a solução. Então eu vejo essa quantidade de rótulos, ele pode me ajudar a perceber que existe um comportamento repetitivo na sociedade, tipo ficar rolando a tela do celular e preso na rolagem da célula. Ok, mas a causa não é... Porque uma pessoa pode estar rolando o celular por depressão, a outra pode estar rolando o celular por falta de propósito, a outra pode estar rolando o celular por estar viciada em pornografia. Então as causas podem ser completamente distintas. Eu preciso olhar para o indivíduo. Eu preciso olhar para se existe uma disputa de poder, se existe um machismo estrutural, se existe uma ignorância cultural. Ficar só com o rótulo, da maneira como está, você cai no mesmo problema identificado pelo Jung em 1920. Por isso que a terapia é tão importante, por isso que um bom profissional é tão importante, para poder olhar a riqueza do indivíduo. E ao olhar a riqueza do indivíduo, eu estou mais perto da solução, porque eu consigo achar as alternativas. Achar por onde esse indivíduo pode pegar as suas qualidades e produzir algo fantástico. Tá bom? Fica aqui a dica. Eu vou deixar um vídeo com os 10 principais livros de yoga, da história do yoga, aqui, para você ver, se você se interessar por esse assunto e quiser se aprofundar nisso também, tá bom? Os 10 principais livros que qualquer pessoa que queira entrar no universo do yoga precisa saber. Aqui, meu amigo, compartilha, curte, porque é só informação e esclarecimento para a tua vida melhor. Um abraço.